Você já imaginou comprar uma ação que daqui a 20 anos ela pode ter multiplicado seu capital por, sei lá, 1000 vezes, 2000 vezes, 5.000, 10.000 vezes, te deixar rico com esse investimento? Isso foi o que aconteceu lá no passado para quem investiu em ações da Berkshire Hathaway, Amazon, Facebook, Tesla, e de fato, existe uma empresa brasileira que quase ninguém está olhando, que ela está posicionada no principal setor e que mais cresce no Brasil. E o mais importante, ela é líder de setor aqui no Brasil com apenas 5% de participação de mercado, e quando a gente olha para sua concorrente lá nos Estados Unidos, a líder de setor ela tem quase 30% de participação. Então existe sim uma ação que ela pode te deixar muito rico. Me acompanhe nesse vídeo porque eu tenho certeza que lá no final você vai estar concordando comigo, beleza? Então vamos lá. O passado ele é cristalino, né? Hoje é fácil eu olhar para as ações de Apple e te falar que a Apple ela é um bom investimento, mas lá no passado, quando ela estava começando a investir, quando ela tinha entrado no mercado, eu acredito que muitos investidores eles não investiram em Apple porque eles achavam que era um investimento extremamente arriscado, e de fato era. Porém, investir em empresas pequenas ainda no seu começo é muito vantajoso para o investidor, porque ele pode fazer o seu capital se multiplicar por muitas vezes caso essa empresa ela seja bem sucedida ao longo do tempo. Só que existe uma decisão a tomar. Eu posso escolher investir em empresas mais seguras ou eu posso escolher correr um pouco mais de risco e acreditar no projeto da empresa, né? Só que a minha decisão, ela precisa ser uma decisão racional e não emocional. E para isso eu preciso estudar a empresa para saber se de fato ela é um bom investimento. Eu não posso simplesmente acreditar que ela é um bom investimento porque alguém me falou, porque eu escutei ou porque eu li. Eu preciso estudar a empresa e saber se de fato ela é um bom investimento. Mas por sorte existe esse canal e no vídeo de hoje eu vou trazer as principais informações de uma das empresas que eu acho mais promissora na Bolsa de Valores brasileiras e que ninguém tá olhando, que é a Boa Safra Sementes. Só que antes de começar eu vou te pedir uma coisa, né? Se você já assistiu algum vídeo anterior meu, você sabe que esse vídeo aqui ele vai ser muito bom também. Se você ainda não assistiu, se esse é seu primeiro vídeo, eu não quero que você curta esse vídeo, eu quero que você curta ele só lá no final, se você achar que esse vídeo ele contribuiu de alguma coisa na sua vida, né? Se foi um vídeo enriquecedor, se foi um vídeo que te trouxe alguma informação nova, se você achou que ele foi interessante, beleza? Então lá no final eu vou lembrar você de curtir esse vídeo. Se você já assistiu algum vídeo meu, deixa o seu like aqui porque você sabe que vai ser bom, beleza? E a primeira informação que eu trago a respeito da Boa Safra é em relação à sua gestão, né? Quem são os gestores da companhia? Então o seu CEO ele é o Marino Colpo e a sua irmã a Camila Colpo ela é presidente do conselho de administração da empresa. E quando eu joguei o nome do Marino Colpo no Google, eu encontrei um processo relacionado a trabalho escravo em uma fazenda que ele tinha, né? Só que eu já escutei o Marino Colpo falar sobre isso e eu também fui pesquisar a respeito. E essa fazenda só estava no nome dele, ele não estava administrando essa fazenda, tinha uma outra pessoa administrando. E a justiça acabou aí tomando a decisão de inocentar o Marino porque de fato ele não tinha nenhuma relação com isso. Em relação a escândalos, foi só isso que eu encontrei em relação à Boa Safra, então a empresa ela passou esse primeiro filtro. E se a gente não encontrar nenhuma informação comprometedora dos gestores da empresa ou da própria empresa, a gente vai para um passo 2, que é saber um pouco mais da sua composição acionária. Quando a gente olha para a composição acionária da Boa Safra, a gente vê que ela é uma empresa familiar, ou seja, que a família são os principais acionistas da empresa. Isso é muito bom porque significa que o dinheiro deles está na reta também, né? Se eles fizerem alguma cagada, eles vão perder patrimônio. Então isso mostra que, de fato, os executivos eles estão alinhados em buscar o melhor para a companhia. E quando a gente olha para a Boa Safra, a gente vê que o Marino e a Camila, eles têm aí cada um 30% de participação na companhia, né? Somando aí 60%. E aí você tem a participação de alguns fundos de investimento, né? O RIX e o Trust, que eles somam juntos aí menos de 15% de participação da empresa. Então esse é um ponto também muito bom em relação à Boa Safra. E agora a gente olha para o valor de mercado da Boa Safra, né? E a Boa Safra ela possui de valor de mercado 1 bilhão e 800 milhões de reais, o que é pouco para uma empresa listada em bolsa de valores. Só que isso, investir numa empresa pequena, acaba sendo muito vantajoso para o investidor. E isso eu aprendi lendo o livro O Jeito Peter Lynch de Investir. O Peter Lynch ele foi um dos maiores gestores de fundos de investimento que teve no mundo já. Ele teve um retorno médio de 30% ao ano, o que é muita coisa. E ele fala que é muito vantajoso para o investidor com pouco capital investir em empresas pequenas. Porque, pelo menos no Brasil, que eu tenho conhecimento, os fundos de investimento eles possuem como limite máximo de participação numa empresa 10% de participação. Isso significa que os fundos eles não podem montar uma posição tão relevante dentro de uma empresa pequena. Porque no caso da Boa Safra, 10% do seu valor de mercado seria um investimento de 180 mil reais, o que acaba sendo muito pouco para um fundo de investimento. Então ele precisa esperar essa ação se valorizar para ele conseguir montar uma posição relevante dentro da empresa. Já o investidor pequeno, ele pode ali aumentando a sua posição de pouco em pouco até ele achar que já está o suficiente. E agora a gente vai falar um pouco da história da Boa Safra.
E a história da Boa Safra, ela começa lá em 1945, quando os avós aí do Marino Colpo, eles se mudaram da Itália para o Brasil por conta da Segunda Guerra Mundial e eles começaram ali uma agricultura familiar. Em 1979, o pai do Marino Colpo, ele se mudou para a região centro-oeste do Brasil, ali na região de Goiás, de Brasília também, e ele começou o que mais tarde se tornaria a Boa Safra Sementes, né? Então, lá em 79, ele já começou ali a mexer com grãos, né? Primeiro ele foi abrindo uma corretora de grãos, depois ele foi migrando para a parte de venda de sementes até criar a sua própria empresa, né? E aí lá em 2009, o Marino e a Camila Colpo, eles profissionalizaram a empresa, né? Eles criaram um CNPJ, eles criaram a Boa Safra Sementes de fato, que era uma marca que já existia, só que era uma marca que existia somente no boca a boca, né? E o Marino Colpo e a Camila, eles profissionalizaram a empresa, criaram um CNPJ. E aí as coisas começaram a acontecer muito mais rápido, né? E em 2012, eles perceberam que se eles pegassem essa semente de soja que eles vendiam e armazenassem essas sementes em câmaras frias, eles acabavam tendo uma taxa de germinação e uma taxa de vigor muito maior. A qualidade de uma semente ela é definida como uma germinação, né? Uma porcentagem do quantas sementes vão nascer daquele montante, né? Então, quanto maior a minha taxa de germinação, mais sementes vão nascer. E o Marino ele percebeu que se armazenar essas sementes nas câmaras frias, acaba tendo uma taxa de germinação muito maior. Porque no final, o agricultor ele quer o quê? Ele quer plantar ali 14 pezinhos, 14 sementes de soja no metro quadrado e ele quer que nasça 14. Só que isso não acontece, né? No mercado, a gente encontra aí sementes com uma taxa de germinação de 85%, 87% e quando a gente vê a da Boa Safra, ela é muito superior, né? O Marino Colpo ele estabeleceu como limite uma régua de 90% de germinação. Então, se a semente ela tem menos de 90% de germinação, ele não vai vender essa semente para o agricultor, ela vai ter um outro fim. Porque no final, ele quer que o agricultor ele plante mais, porque ele quer que a semente dele seja reconhecida como uma semente boa, né? A melhor semente do mercado. Já o vigor é a capacidade da semente nascer de forma mais rápida e mais uniforme, de acordo com as inúmeras eventualidades que pode acontecer, né? Problemas ambientais, pragas e várias outras coisas. Então, o vigor ele é melhorado também com a armazenagem nas câmaras frias e também pelo tratamento de TSI, que eu já te falei que é um tratamento químico que a empresa começou lá em 2014. E para garantir que as sementes de fato têm essa qualidade que eles estão falando, eles inauguraram lá em 2018 um laboratório próprio para análise dessas sementes. E se eu não me engano, por safra eles analisam aí as sementes 8 vezes, né, para de fato ter uma semente de maior qualidade. E também em 2018 a Boa Safra ela fez uma parceria com a Fundação Dom Cabral para que os seus colaboradores eles se especializassem, né, eles fizessem cursos aí até faculdade bancados pela Boa Safra, porque a empresa ela sabe que profissionais mais qualificados vai acabar no final da ponta apresentando uma eficiência maior para a empresa e consequentemente os lucros da empresa vão aumentar. Pô, mas o que exatamente a Boa Safra faz? A Boa Safra é uma empresa que ela vende sementes para os produtores, né, para os agricultores de soja. Ela tá ligada com o começo da cadeia de soja. Ela não é aquele agricultor que vai plantar aquele monte de soja. Ela vai fornecer a semente de soja para esses agricultores. E tudo se inicia quando ela compra uma semente de laboratório, né, uma semente modificada geneticamente, uma semente melhorada. Ela compra de laboratórios como o da Bayer, da Corteva e vários outros laboratórios, né? E é importante falar que a Boa Safra ela não detém os direitos exclusivos de utilização dessa semente, o que acaba representando aí um dos principais fatores de risco para a companhia, porque qualquer empresa ela pode copiar, né, o modelo de negócios da Boa Safra. Então esse é um fator de risco muito importante. Antes de eu continuar, me fala aí o que você está achando desse vídeo. Ele está sendo interessante? Você está gostando desse vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você está achando da Boa Safra, se você acha que ela é um bom investimento. E eu já vou te pedir para você deixar o seu like, né, porque você sabe que esse vídeo deu muito trabalho e o volume de informação que eu estou trazendo para vocês aqui é muito grande, né? Deu muito trabalho e é muito legal esse vídeo. Então deixa o seu like aí porque não custa nada, né? É um pagamento que não te custa nada, é só um clique. E depois de ter as sementes em mãos, a Boa Safra ela precisa multiplicar essas sementes e ela faz isso junto com os seus produtores integrados, que são produtores aí que ficam em um raio menor de 300 km da sede da Boa Safra, o que acaba diminuindo muito o custo logístico, né? Acaba sendo muito perto para fazer essa transferência de sementes. E a Boa Safra ela vai pegar essa semente melhorada geneticamente, vai entregar para os produtores integrados e vai prestar toda uma assistência técnica para eles. E esses produtores eles vão então multiplicar o número de sementes. E depois a Boa Safra vai comprar essas sementes multiplicadas dos produtores integrados. E vale lembrar
que esses produtores eles têm um contrato de 1 ano com a Boa Safra e eles são revisados periodicamente. E também vale lembrar que eles não têm uma exclusividade com a Boa Safra, o que acaba representando um fator de risco para a Boa Safra, porque os produtores eles podem prestar o mesmo serviço para quem pagar mais. Porém, a Boa Safra ela tem um modelo de negócio bem interessante, ela acaba remunerando muito bem esses produtores integrados, porque quando ela vai vender a semente lá no final para os seus clientes, ela acaba pagando um bônus para esses produtores que varia em algo em torno de 8 a 10% do volume total de semente de soja vendida. Então é um bônus bem interessante para eles. E esse modelo de negócio acaba sendo o grande diferencial da Boa Safra, porque o principal custo da agricultura é a terra, e a Boa Safra ela não tem esse custo da terra, o que proporciona um modelo de negócio conhecido como asset light ou leve em ativos, porque se uma empresa ela não tem muitos ativos, significa que ela também não vai ter muitos passivos, muitas dívidas, o que permite ela crescer de forma mais acelerada e inclusive ter um retorno sobre o patrimônio líquido maior, né? Hoje o retorno sobre o patrimônio líquido da Boa Safra, que é o ROI, fica em algo em torno de 60%. Então é um negócio muito escalável, é um negócio muito rentável. Então esse modelo de negócio acaba sendo muito interessante aí para a Boa Safra. Depois de ter essas sementes multiplicadas já, a Boa Safra vai transportar essas sementes aí para suas unidades de beneficiamento, que hoje são 5 unidades, e lá ela vai fazer o tratamento químico conhecido como TSI, que é um tratamento químico que vai deixar essa semente mais forte, mais poderosa. É como se a semente ela tomasse um whey protein. E os dados de 2020 mostram que todas essas UBSs da empresa tinha capacidade de beneficiamento de 100 mil toneladas de semente de soja, e no final de 2020 a empresa tinha vendido 92 mil toneladas de semente de soja. E essas 8 mil toneladas que sobram acabam sendo usadas para outras coisas, né? Porque são aquelas sementes que não passaram por aquele critério de qualidade que eu falei de germinação. Então a Boa Safra ela acaba dando um outro destino para essas sementes, que pode ser a produção de óleo de soja ou de farelo, que serve como ração para vários animais. E para que a Boa Safra ela continue crescendo, ela precisa construir ou comprar UBSs novas, né? E no final de 2021 estava aí agendado para que começasse a operação numa UBS lá da Bahia, que teria capacidade de beneficiamento de 40 mil toneladas de semente de soja para o final de 2021, e para o final de 2024 teria aí a sua capacidade dobrada, né? Iria para 80 mil toneladas de sementes de soja. E além disso, a Boa Safra ela pretende nos próximos 5 anos comprar ou construir 4 novas unidades de beneficiamento para continuar crescendo. Então esse é um dos projetos de expansão da companhia. E depois que o tratamento químico é feito, essas sementes elas são armazenadas nas câmeras frias por mais ou menos 6 meses, né? E quando começa a entrar no período da safra de soja, que começa aí no segundo semestre do ano, né? Setembro ali, depende do estado que o agricultor ele reside, a empresa ela vai fazer o transporte e vai entregar essa semente aí que estava dormindo para os agricultores conseguir plantar. Bom, e agora a gente precisa entender um pouco mais do mercado de soja, né? Porque a Boa Safra ela tá ligada principalmente à soja, né? Ela tem outras fontes de receita, ela também trabalha com a venda de sementes de feijão, mas isso representa menos de 1% da receita da empresa, né? O principal produto dela é a soja. E a maioria das pessoas acha que a soja ela serve somente para fazer o óleo de soja e o farelo para alimentar animais, né? Só que, a soja ela tá presente aí em muita coisa, como alimentação infantil, maquiagem, tempero pronto, muitas massas, né? Até em colchão, espuma de colchão, existe soja, então ela é muito utilizada. E devido a essa ampla utilização, o consumo de soja ele vem crescendo no mundo, porque as economias elas vão se desenvolvendo, e quando as economias se desenvolvem, as pessoas elas acabam consumindo mais, né? Principalmente aí mais proteína, né? Começa a se alimentar melhor, e basicamente todos os alimentos eles possuem ali alguma coisa relacionada à soja, né? Seja para alimentação de animal, seja uma proteína vegetal mesmo, né? A própria soja. Enfim, a soja ela acaba sendo muito utilizada. E atualmente o mundo produz 364 milhões de toneladas de soja por safra, o que equivale aí a um crescimento de 38% em relação aos números de 2010. Então é muita coisa, vem crescendo bastante o mercado de soja. E além desse crescimento na produção de soja, a produtividade, que é o quanto que a gente consegue produzir naquele mesmo hectare, está crescendo bastante também. Lá em 2000, a produtividade do hectare estava em 2,3 toneladas por hectare. E hoje, né, para ser mais específico, em 2020,
a produtividade ela estava em 2,8 toneladas por hectare, então a produtividade também está crescendo. E essa produtividade ela está acontecendo graças aí à adesão à tecnologia no agronegócio, né? Uma coisa que está chegando muito forte no Brasil, que já vem crescendo muito quando a gente olha para o passado, só que a tecnologia no agro ela vai crescer muito mais ainda no Brasil. E uma matéria bem interessante que eu li na Reuters, eu não sei se essa é a pronúncia correta, tá? Eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo, onde mostrou que em 1995 e 96, o uso de tecnologia no Brasil era em torno de 50% no agronegócio. Em 2006, esse número passou para 56% e em 2016, esse número passou para 61%. Então a gente vê que a tecnologia no agro está crescendo bastante. E esse aumento da tecnologia no agronegócio fez com que o Brasil ultrapassasse os Estados Unidos no índice de produtividade de soja, né? O Brasil ele produz aí cerca de 3,45 toneladas por hectare, enquanto os Estados Unidos produz 3,35 toneladas por hectare. E além disso, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em volume de produção de soja, porque o Brasil ele tem um ambiente, um clima muito favorável, né? Tem bastante água, água abundante, é mais barato produzir soja aqui. Então a soma de todos esses fatores, né, fez com que o Brasil se tornasse mais eficiente na produção de soja e também que ultrapassasse os Estados Unidos no volume de produção de soja. Inclusive hoje a soja ela é a commodity mais exportada do Brasil. E de acordo com um estudo recente da ONU junto com a OCDE, ela mostrou que a agricultura precisa aumentar sua produção em 70% para o ano de 2050 para conseguir suportar uma população de aproximadamente 9,8 bilhões de pessoas no mundo. Então precisa aumentar aí quase 100% a produtividade do agronegócio, que já é muito grande. E nesse mesmo estudo, a ONU ela fez algumas projeções e mostrou que o Brasil ele vai ser responsável por 40% da produção mundial de alimentos. Então a Boa Safra ela está inserida num setor que vai crescer muito nos próximos anos, muito mais do que já vem crescendo. E agora o principal ponto que eu acredito que a Boa Safra pode multiplicar o capital do investidor em muitas vezes é a participação de mercado. Nos Estados Unidos, as 3 maiores produtoras de semente elas possuem como participação de mercado 60%, enquanto no Brasil, os 10 maiores players do mercado eles possuem aí 29% de participação de mercado. Inclusive, a Boa Safra ela é líder de setor com só 5% de participação de mercado. Então eu só vejo vantagem para a Boa Safra aqui, porque o seu modelo de negócio é um modelo muito leve, é muito escalável, é muito rentável, ela já tem uma boa parceria com os produtores integrados, ela tem a expertise. Então ela já sabe fazer o negócio, ela só tem que agora escalar, que é o que ela já vem fazendo. E quando a gente olha para os números da Boa Safra, a gente acaba ficando bem impressionado, porque ela nos últimos 4 anos ela cresceu a sua receita na média, esse valor é média, tá? Em 41% ao ano. E inclusive eu acho que ela pode manter essa taxa de crescimento em 40% ao ano, porque ela está capitalizada, ela está com dinheiro, ela está fazendo investimentos, ela pode comprar concorrentes, ela pode emitir dívida para conseguir dinheiro, ela pode emitir mais ações para conseguir dinheiro, então ela já está com a faca e o queijo na mão para conseguir crescer mais. Como a gente viu, ela tem um grande market share para pegar aí. Então, se a gente fazer uma projeção, né, desse crescimento de 41% ao ano lá para 2025, né, ela vai chegar aí a uma receita de um pouco menos de 3 bilhões e meio de reais. Isso vai equivaler a um lucro de 500 milhões de reais, né? Então é um crescimento bem expressivo. Eu acho que ela pode crescer muito mais do que isso, né? Eu fiz uma projeção para daqui a 3 anos, basicamente, né? E é lógico que para ser um investidor numa empresa como essa, a gente tem que ser um investidor de longuíssimo prazo aí. Então eu gosto muito do modelo da Boa Safra. Eu invisto na empresa, eu acho que ela tem um modelo de negócio bem interessante, inclusive eu quero ser investidor de Boa Safra aí por muito tempo, né? Eu acredito bastante na empresa por conta disso tudo que eu falei para vocês. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo, porque ela está inserida em um setor que mais cresce no Brasil, um dos setores que mais cresce no Brasil, né? No principal setor do Brasil, porque quando a gente olha para o Brasil e fala, poxa, no que o Brasil é bom? O Brasil é bom em tecnologia? Não é bom em tecnologia. O Brasil não é bom em quase nada, só que o Brasil é bom no agronegócio. E a gente é bom porque fomos favorecidos por Deus aí, por ter um território muito abundante, por ter água abundante, por ter um clima muito favorável para o agronegócio. Então, eu acredito que a Boa Safra é sim um bom investimento e eu espero que você tenha pegado a visão aqui de como se analisa uma empresa, né? E se você gostou desse vídeo, né, eu peço que você deixe o seu curtir aqui, porque, cara, deu um puta trabalho fazer esse vídeo, né? Eu precisei estudar bastante, eu demorei bastante tempo para fazer esse roteiro, então deixa o seu like, se inscreva no canal, inclusive deixa aqui nos comentários o que você achou da Boa Safra, beleza? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.